Eu vou apresentar aqui rapidamente, tá? O Rafael hoje ele é gerente de parcerias e oportunidades da Prodenge, tá? Para quem não sabe, a Prodenge é a empresa de tecnologia do governo de Minas Gerais. O Rafael tem mais de 6 anos de ecossistema de inovação e tecnologia no setor público. Ele fez a proeza e a magia, eu diria, de integrar 13 sistemas de finanças, conformidade e inteligência dentro do governo. E é também economista de formação e administrador público pela João Pinheiro, tá? E aqui do meu lado, nosso outro panelista, o ilustre também meu colega, Renan Tibiriçá, que tem mais de 12 anos, eu diria, de arquitetura e coordenação de criação de softwares para grandes empresas e para o público também. E hoje ele está aqui vestindo o chapéu de diretor de inovação da Inup Contabilidade, tá? O nosso objetivo é o que hoje? Trazer para vocês como os dados, né, influenciam ou deveriam influenciar, tanto nas decisões do público quanto nas decisões do privado, beleza? Eu vou abrir com o Rafael hoje, aliás, vou abrir com o Renan, com a primeira pergunta seguinte: por que as empresas ainda decidem no escuro? Por que você chega hoje numa reunião de board, numa reunião de diretoria, e ainda ouve o pessoal falar, então, eu acho que, sendo que, né, nós temos aí dados abundantes e disponíveis à vontade? Boa tarde, pessoal, né? Agradeço aí a oportunidade do Moinho, né? O Arthurzão de convidar a gente para compartilhar um pouquinho dessa estrada que a gente já correu aí desenvolvendo software e tratando dados. E hoje é muito em alta, né, o uso de IA, e para ser eficiente nesse uso, a base, o pilar de qualquer coisa, da tomada de decisão, é ter dados. Mas não basta ter só dados. É preciso tratar, rotular, classificar, trabalhar com esses dados, né? Então, hoje o achismo, né, o feeling, né, dos empreendedores, né, trabalhar... Todo mundo, né, a gente está falando de pequenas e médias empresas, trabalham muito no feeling, né? Mas chega um momento que você começa a crescer, e aquele feeling, você já tem um amontoado de dados, um amontoado de processos que você não dá mais conta de fazer sozinho. Então, chega o momento de você amadurecer como guardar esses dados, como processar eles, como delegar eles a fim de tomar uma decisão, né? Então, o achismo hoje, eu acho que vem muito da cultura do empreendedor querer acelerar o negócio dele, né? Então, naquela ânsia de fazer e acontecer, ele acaba despreocupando, e não tem nada errado nisso, né? É o momento, né? Então, mas chega um momento que ele cresce, aí onde entra os boards, as consultorias e tudo mais, para ajudar ele a tratar o dado e tomar conta disso e tomar decisões mais assertivas, né? Porque, a gente vou trazer o exemplo de dentro de casa, né? Nos últimos 1 ano e meio, junto com a Inup, né? A gente tem mais de 1.000 clientes, 50 pessoas na equipe e uma rotação de estagiários. Se você não tratar seus dados, se você não definir bons processos, a informação, a sua cultura, tudo se perde ao longo do caminho. Então, você fica fazendo retrabalho o tempo todo, retrabalhando o tempo todo. E aí continua no feeling do dono. Então, quando você trata os dados, define processos, a sucessão do conhecimento, a sucessão do processo é muito mais escalável, muito mais sadia, né? E isso, poxa, em 1 ano e meio, a gente gastou 1 ano trazendo uma cultura de dados, de ferramentas, para hoje, de 6 meses, trazer uma economia mensal aí de R$20 mil por mês de economia, só em processos otimizados através de dados bem tratados. Obrigado, Renan. Eu posso testemunhar que acompanhei isso aí muito de perto. Durante esse 1 ano e meio aí, as plataformas de gestão de processo que a gente usa, levei alguns puxões de orelha aí do ClickUp, né? Preencha os cards. Mas no final desse 1 ano e meio é muito interessante. Hoje a gente consegue ver de fato, eu como um participante interno aí desse processo, a gente vê que de fato, quando você usa o dado, tem o dado ali, como o Renan disse, curado, classificado, rotulado, né? Uma taxonomia bem feita, não é uma ajuda, né? É uma estrela guia ali, passa a ser o dia a dia. Você abre a reunião, você abre qualquer pauta com dados, né? Você não abre mais com, eu acho que, eu penso que, mas com outro cliente foi dessa forma. Não, você tem dado, você tem decisões completamente orientadas e fundamentadas, né? Obrigado, Renan. E agora eu passo a bola aqui um pouco para o Rafael, né?
Nesse mesmo cenário que a gente sabe que existem dados abundantes, né? A gente estava até conversando aqui em off mais cedo. Hoje o Estado de Minas tem um data lake robusto ali, que reúne basicamente tudo que acontece no Estado, em todos os termos, né? E aí eu te trago a seguinte pergunta, Rafael. O gargalo de fato, hoje, dentro da Prodenge, no tratamento e na decisão de dados, seria a tecnologia, os processos ou a cultura do gestor? Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui. Uma pergunta difícil, mas assim, a tecnologia hoje, ela nos possibilita fazer qualquer coisa, cara. Assim, não tem mais limitação, a gente não tem hoje mais uma era de IA, de virar e falar, eu estou limitado desse ponto. É muito uma questão de cultura, processo e aprendizado. O gestor público em si, até mesmo o empresário, ele tem às vezes muito medo também de errar. Então ele coloca ali que eu preciso acertar de primeiro, eu preciso ter o dado perfeito, ou eu preciso já decidir com base nisso aqui. Então, tanto a ânsia quanto o preciosismo fazem com que ele demore ou se perca nesse processo. Então, você ter uma cultura de aprendizado constante, você muda aquilo ali. E aí, a própria cultura de aprendizado vai fazer mudar a cultura organizacional. Porque, de fato, as pessoas vão aprendendo com os processos, vão aprendendo com as decisões ali tomadas, e elas vão modificando até a mesma forma de pensar, perdem o medo de errar, perdem o medo de analisar, perdem o medo de decidir, mas não perdem o medo de consertar. Porque não tem ninguém que consegue acertar tudo de primeira, gente. Isso é impossível, nem a IA faz isso. E a IA é uma máquina. Então, como que a gente vai fazer isso? Então, nesse sentido, é uma questão muito de processo. O preciosismo ele é necessário, né, você ter um famoso MVP, para a gente poder conseguir chegar ali num mínimo produto viável, mas não necessariamente você precisa fazer tudo de uma vez. Então, a decisão ela tem que ser embasada em dados, ela tem que ter um feeling ali por trás, ela tem que ser sempre aprendida. Então, opa, peraí, aprendi com base nisso aqui, a decisão deu certo, mas eu consigo ajustar para melhorar. E o mesmo acontece tanto no setor privado quanto no setor público. Às vezes a diferença vai estar muito, que a gente estava conversando em off mais cedo, é que um privado você tem muito mais um estímulo ali a trocar, a aprender, a se adequar para o ambiente competitivo do mercado, enquanto no público esse ambiente é menor. E é uma barreira cultural muito grande de você pegar. Então, assim, hoje eu estou no Prodenge e tem colegas meus que estão lá há 25, 30 anos, que são empregados públicos, fizeram um concurso, estão lá por mérito, e ao mesmo tempo que assim, tem pessoas que se adaptaram muito bem a tecnologias novas e são, cara, eu não tenho nem o que falar, já conversei com os caras, dão um chinelo, muita startup, empresa por aí, e não, a idade não define a cultura que a pessoa tem ali por trás e o seu próprio incentivo a aprender e a inovar. Então é mais ou menos nessa linha aí que eu colocaria. Beleza, obrigado. Eu queria que vocês trouxessem, né, podem ser os dois aí coletivamente, ou quem tiver um exemplo mais interessante nesse sentido, em que, porque a pergunta é a cultura ou é a tecnologia que trava? E na sua explanação é interessante porque a cultura habilita, mas ao mesmo tempo ela gera um pouco de medo, talvez, né? Então, a cultura de absorver as novas tecnologias. Você tem algum exemplo de muito sucesso ou de trava nesse sentido? E o Renan também, né? Seja, né, na própria Inup ou em experiências anteriores, em que você olha e fala, cara, essa tecnologia vem para desembaraçar, para agilizar, para resolver ali o papo do data-driven, mas a cultura trava, porque fala, nossa, isso é muito novo, isso é muito revolucionário, ou como você disse, eu não sei lidar com isso ainda. Cara, vou um pouco... Tem uma resposta para isso, aí deixo para você, né? Vou dar dois exemplos aqui. Um básico do dia a dia que a gente está vendo, e assim, todo mundo que hoje tem uma empresa, trabalha para alguém, provavelmente algum funcionário vira e fala, ou você mesmo vira e fala, pô, a IA resolve isso aqui para mim. Mas ao mesmo tempo tem alguém que vira e fala, tipo assim, a IA alucina, não me responde direito, não consegue me dar a resposta fiel do que eu preciso, eu fico precisando corrigir, prefiro fazer na mão. Então, assim, está aí um exemplo de dia a dia básico que pode ser desde aplicado a dados, onde a IA alucina em cima de algum dado que não teve seu contexto muito bem explicado, né? Então, é sempre lembrar da questão de uma ingestão bem feita, um histórico bem feito, um script bem feito, um guardrail bem feito em cima daquilo ali, para você poder conseguir, de fato, objetivar aquele resultado. E, por fim, a validação humana. A IA, assim, a IA sem tutela, ela vai continuar sendo uma IA que não resolve. Eu gosto de falar que a IA é um estagiário. E ela é um estagiário que processa super rápido e que tem uma biblioteca gigantesca de seu dispor. Só que ela continua sendo um estagiário. O objetivo de um estágio é a pessoa aprender, melhorar e conseguir entregar algo melhor.
Então, a gente não pode esquecer disso em relação a IA. E em relação a não só com IA, mas em relação a até um produto mesmo de dados, enquanto eu fui gestor na Segovia da parte de dados, a gente teve uma ferramenta contratada que eu herdei esse contrato, estava explicando isso para o Vitor mais cedo, e o contrato ali em si, ele não conseguiu rodar uma parte da ferramenta por questões de criptografia de banco, que estava com uma outra empresa, no caso a Prodenge, e por questões de segurança não poderia ser passado. Então, assim, houve um desperdício de tempo, de recurso humano e financeiro, porque lá no início não foi feito um papel de coordenação, um papel de criteriosidade técnica de tecnologia melhor. E aí a gente coloca isso aplicado tanto a mercado privado quanto a setor público. Se você não é uma empresa de fato de tecnologia, contrate ou utilize de um consultor de tecnologia para isso. Não tenta aprender, porque pode ser que esse custo do aprendizado é muito caro. Então, o custo do aprendizado desse caso, na Segovia, quando eu estive lá, foi caro, não foi um valor pequeno. E o contrato foi desfeito parte desse item para ser contratado outro item da mesma tecnologia, com a mesma ideia, mas que fizesse sentido dentro do ecossistema existente. Isso pode acontecer em empresas também. Então, a validação prévia, não só a ideia é muito legal, pô, hoje tem coisas que você fala assim, isso aqui é uma maravilha, isso aqui vai me resolver tudo. Mas não só isso. Valide aquilo ali, experimente. Se você é uma empresa que tem um porte maior, peça uma POC, peça uma experimentação, o setor público utiliza muito disso. Valide aquilo ali na prática, veja até, assim, precisa colocar 100% de produção, ir para todos os pontos, mas valida com um pouco mais de criteriosidade. Exatamente, isso tanto no setor privado, que a gente tem uma velocidade de correção mais rápida que o setor público, né? A gente sempre trabalha com MVP e hipótese, né? Ou seja, a gente sempre faz uma validação antes de levar aquela ideia para frente, né? Só dentro do nosso escritório, a gente criou um produto, que a primeira versão, a gente fez uma POC dela, e hoje a gente desenvolveu um produto interno nosso, que é um analista de relação com o cliente. A gente mensurou ela, que se a gente fosse precisar de contratar pessoas para executar ela, a gente gastaria no mínimo R$300 mil por mês. Isso, graças à tecnologia, a gente consegue rodar hoje, a gente cruza todos os dados do cliente, situação contábil, o NPS automatizado, a gente não fica mais mandando formulário de NPS, a gente analisa as conversas, as interações que a gente teve com o cliente, tudo através da tecnologia, né? Então, a tecnologia foi bastante disruptiva, mas para isso acontecer, eu acho que o alicerce disso é a cultura. Então, se sua empresa, a galera tem a cultura de usar de forma correta as ferramentas, né? E a gente não burocratizar o processo, porque a burocracia ela é boa de forma saudável ali, né, quando ela é bem implantada, né, mas a burocratização não. Então, a cultura e a execução dos processos de forma correta geram dados, fortalece a cultura e, no final, essa tomada de decisão é assertiva e também com ferramentas funcionais para o dia a dia, né? Então, é uma economia aí. Pô, imagina ter que contratar mais 50 pessoas para se a gente pode usar a ferramenta tecnológica para isso, né? São R$300 mil economizados no mês. Muito obrigado aos dois. Vou chegar aqui agora num próximo ponto. A gente falou que escassez de dado não existe, né? Tanto no público quanto no privado. Hoje a gente tem aí data lakes, estruturas de coleta de dados muito eficientes, muito abrangentes, né? Quase que omnichannel, de certa forma. Aí, Rafael, jogo a bola para você no seguinte ponto. Vocês têm lá hoje umas 19 secretarias? Quantas? Então, se eu não me engano, de cabeça, são 31 órgãos diretos e indiretos. 18 ou 19 secretarias, aí sempre tem as fundações, empresas, que entram aí no corpo. Então, hoje a Prodenge faz a gestão de 31 instituições internas do governo de Minas no sentido de dados. Sim, ela hoje, né, a plataforma oficial do Estado, via comitê institucionalizado, é o Data Lake da Prodenge. Nem todas estão aderentes ainda a ele, mas é a plataforma oficial de ingestão de dados. Beleza, e eu chego no ponto seguinte. Essas secretarias, esses órgãos conversam entre si, têm necessidades entre si. Como que fica a parte de governança desses dados? Que eu acho que é a parte mais interessante. Porque você tem um data lake ali com milhões de dados, né, fiscais, tributários, financeiros, consultivos, estruturais. Como é que você faz a governança disso? A interoperabilidade entre esses setores? Sim, não só governança, né? O que você puxou aqui um pouco, a interoperabilidade desses dados, como que eles vão conseguir de fato se ligar uns aos outros.
enquanto eu era gestor de Segovia e precisava integrar sistemas, o maior problema era muito encontrar uma chave primária. Então, assim, como que eu vou integrar um dado ao outro se os parâmetros não são os mesmos? A gente começa muito aí. Querendo ou não, o Estado ele tem uma capacidade de investimento maior do que uma empresa em si, normalmente, mas ele é muito pulverizado em suas diversas tarefas e o seu acompanhamento da velocidade da tecnologia não é o mesmo. Então, a gente tem muitos sistemas legados no Estado ainda que estão, por exemplo, na plataforma alta mainframe. Cara, você imagina você customizar um mainframe para poder conseguir gerar uma chave primária que vai ser utilizada em diversos sistemas. Isso é impossível. Assim, eu te falo que o apetite a fazer isso é nenhum. Então, assim, a gente tem esse primeiro problema em relação a legados, a chaves, e aí a gente entra, de fato, na governança. Assim, a governança não é nem uma questão muito da questão da fé. Porque se a gente está dentro do ambiente público, um dos preceitos da administração é a boa-fé entre os próprios entes públicos. Então, eu não posso admitir que o meu coleguinha está com má intenção em cima do meu dado. Tá? Isso daí não existe. Esse é um preceito base da administração pública. Isso tem que estar inerente a qualquer servidor ou contratado para recrutamento humano. Qualquer um que estiver trabalhando para a administração pública tem que entender isso como um preceito. Obviamente, a gente tem desvios, não vamos comentar aqui. Mas, então essa relação ela não é um problema em relação à confiança, mas ela vai em relação à interoperabilidade e governança. Como que eu consigo garantir que o meu coleguinha que quer meu dado vai entender o meu dado e vai utilizar da forma correta? Como que ele vai conseguir cruzar o meu dado com o dado dele para gerar um outro dado? Então a gente tem hoje a Controladoria Geral do Estado, que é responsável pelo portal de transparência. O portal de transparência é a consolidação, teoricamente, de todas as despesas e receitas, tudo que o Estado tem de relação que pode ser materializado em dinheiro, dentro de um único portal. E, assim, só de tipos de transferências estaduais, que eram a pauta principal lá na Segovia, existem hoje mapeadas, que a gente mapeou por conta própria, sem fazer uma consulta geral com um enforcement maior. Eram 36 tipos de transferências estaduais. Então, assim, pulverizadas em diversos órgãos. A Segovia era o órgão centralizador das transferências. Quando chegava uma lá e um pedido do governador de informação para ele tomar alguma decisão, vinha para a Segovia. Mas eu, enquanto Segovia, tinha que me virar dentro de um BI SAP antigo mesmo, de 2002, para conseguir consolidar esse dado, exportar e traduzir ele da mesma maneira. Então, assim, o problema não é nem só a questão da governança. Eu acho que, principalmente virado para o setor público, é uma questão de interoperabilidade e integração. É como você vai fazer com que esse dado converse e não alucine. E não te dê uma informação falsa. Não te embase para uma decisão que não é real. Show de bola. Muito obrigado. Eu imagino aí não vou falar pesadelo, mas esse desafio que foi aí integrar... É quase um pesadelo. Você até sonha com isso. Ô Renan, agora eu trago para você, cara, nessa mesma pegada, né? Da tradução dos dados ali, né? Dados sem taxonomia, dados sem classificação, dados sem processamento, dados sem inteligência é lixo, né? Para não usar a palavra que a gente usa no escritório. Mas aí eu venho de um ponto de vista muito prático, tá? Não sei se temos tantos empresários, tanta iniciativa privada aqui na plateia. Mas para um gestor médio hoje, que é na base da planilhona ali, da boa e velha planilhona de Excel, e no feeling do dono, você hoje, enquanto o agente transformador ali de inovação da Inup, né, que eu acompanhei e vi o processo que aconteceu, o que você diria para um empresário de médio porte, pequeno, médio porte, ou que está crescendo muito, tendo muito dado, está vendendo muita planilha para ser integrada? Segunda-feira, o que esse cara faz? O que é o primeiro passo para ele conseguir ter uma gestão inteligente de dados, tal qual o Rafael conseguiu fazer no governo de Minas? Beleza. O que acontece? Quando a gente fala de pequena e média empresa, a gente não tem tanta mão de obra para te ajudar, certo? Então, eu vou dividir em 4 passos, então, para ficar bem didático, tá? A primeira coisa é saber quais são as suas dores. Que dor que você tem? Quais são as dores? Eu tenho tais dores para travar. É vendas? É logística? É financeiro? Quais são suas dores? Então, a primeira coisa dos 4 passos é identificá-las.
A segunda coisa é classificar. Qual que é aquela que mais me dói, me gera mais prejuízo, me dá mais trabalho, que me tira mais o sono? Então, o segundo passo é classificar elas. A terceira fase que eu colocaria nisso, quais são os dados que circundam elas, que estão orbitando esse processo, que estão orbitando e me gerando essa dor? Então, aqui eu estou analisando, comecei a análise e classificação dos meus dados. Se meu problema é logístico, beleza, quantos fornecedores são? Para onde eu entrego? Qual que é o custo da minha entrega? Qual que é o preço do combustível? Enfim, qual que é o tamanho do meu produto? Enfim, tem vários dados. Quarto passo, né, dentro do terceiro passo ainda, desculpa, é mapear esse processo que esses dados trafegam, tá? Que aí eu vou fazer uma análise do processo para definir ele, para regularizar ele, definir um novo, reciclar ele, o que for. E quarto e por último, se possível, delegar. Porque você sendo pequena empresa ou média empresa, igual eu falei, você não tem tanta mão de obra, mas se você conseguir delegar, trazer para dentro de casa uma pessoa que consiga te apoiar, te trazer segurança para executar esse processo que você fez análise, que tratou os dados, que tem uma decisão segura para tomar, eu vou terceirizar minha logística, eu vou trocar meu fornecedor, vou trocar o tamanho da minha embalagem, vou reprecificar meu produto, enfim, né? Trazer uma pessoa para dentro de casa, para ser seu parceiro, um consultor, um freelancer, o que for, né? Seria o ideal, para te liberar energia como empresário, como empreendedor, para agir em outras frentes, tá? Então, mas como você fez todo esse caminho e definiu um processo maduro e tem dados legais para tomar de decisão, terceirizar, ou como última etapa, delegar a execução desse processo seria legal. Então, seriam os 4 passos que eu tomaria, né, para otimizar a tratativa dos dados, processo e trazer mais resultado para o empreendedor. Beleza, muito obrigado. Então, agora a gente já falou, né, da produção dos dados, a organização desses dados, a tradução desses dados para decisões de fato ali, né, negociais, executivas, tanto no público quanto no privado. Não poderia deixar de ser, em 2026, qualquer painel que se preze no evento, falar de que IA, né? Vamos chegar lá na IA, na tão adorada e amada IA. Quando que é a hora de deixar a máquina decidir, né? A máquina decide, a máquina pode decidir, deve decidir. Aí eu venho trazer para o Renan aqui, tá, Renan? A INUP, né, criou vários processos com IA, e opera, como eu também posso testemunhar, com IA diariamente, né? A gente acorda e dorme usando IA, né? Para diversos fins ali, né? Traz para a gente, Renan, por favor, um processo que você comentou, né, do produto que a gente gerou hoje para analisar ali conversas, né, de WhatsApp entre clientes e a nossa equipe. Mas um produto que foi criado ali 100% por IA, que funciona hoje na INUP, e principalmente a parte do letramento da equipe para conseguir se relacionar, né? Dessa forma, como o Rafael falou, você tratando a IA ali como um estagiário genial, traz para a gente o que seria a parte mais nevrálgica ali desse letramento para a equipe gerir um sistema operado por IA. Legal. Hoje, né, a INUP hoje tem mais de 28 processos otimizados, né? E em todos eles teve uma parcela de IA, ou na construção de ferramentas próprias, ou na construção de assistentes ou agentes de IA. A única coisa que a gente não permite atualmente na INUP é que a IA tome decisão, tá? Ela trabalha dados, gera um relatório final, mastiga tudo, mas a decisão final sempre é do analista, do gestor ou da pessoa responsável, tá? Mas dentro desses 28 processos, desde controle fiscal dos nossos clientes até a parte relacional com nossos clientes, a IA está envolvida, né? Ou na construção dos sistemas que a gente usa internamente. Igual eu falei, são 28 processos hoje que a gente trabalha, são mais de 30 mil reais gerados em economia mensal através dessas ferramentas. Essa que eu falei, a parte de 300 mil, a gente nem coloca no pacote, porque ela é uma ferramenta tão disruptiva que a gente está trazendo, né? Que ela trata todo o nosso cliente. Ela tem um assistente, um agente que, ao invés de a gente ficar aplicando hoje pesquisa de NPS, que a gente acha muito tendencioso, ela lê todo o histórico de relação nossa com o cliente, né?
Então, toda conversa que teve no WhatsApp, todo e-mail trocado, qualquer registro que a gente coloca na ficha do cliente, ela trata e analisa aquilo para trazer um NPS. A gente tem 4 pilares de análise, entrega para o nosso atendente, né? Então, o nosso amigo que palestrou antes falou que se for possível deixar uma pessoa só, ao invés daquela esteira toda, isso já acontece lá dentro. Porque a gente tem vários agentes que alimentam essa única pessoa, para saber o que está trazendo, se é fricção, se é combinado ou não cumprido, qual que é a nota daquele NPS que aquele cliente está dando para a gente. Na verdade, o NPS é uma metodologia que a gente desenvolveu internamente com a ajuda de IA, que gera esse NPS e mostra quais são os planos de ação para a gente melhorar a nota com aquele cliente, né? Então, cara, assim, se fosse falar, eu queria trazer dentro dos 28 processos, eu queria reforçar desse, porque essa ferramenta, cara, pô, 300 mil reais por mês, trocar 10, não é trocar 10 pessoas, né? É trazer insumo suficiente para uma única pessoa tomar uma decisão rápida ali junto com o cliente, trazer satisfação, entregar o trabalho. A ferramenta analisa se o cliente está com a parte fiscal e contábil dela está em dia. E evita que o cliente atrase, sabe? Poxa, um atendente nosso atende mais de 100 clientes ao mesmo tempo. Poxa, imagina uma pessoa que tinha antigamente burnout, hoje não tem mais, né? Tipo assim, antes só tinha aquela meta que a gente brincava. Nossa meta é trazer um burnout por semestre. Cara, hoje a gente tem a satisfação das pessoas internas em ser feliz, a qualidade de trabalho, né? Porque a ferramenta de IA traz isso. São vários assistentes, vários agentes trabalhando com aquela pessoa. E aí a gente fundamenta na cultura. Bimestralmente a gente tem oficinas e workshops de treinamento. Porque tem pessoa que tem mais facilidade, tem pessoa que tem mais resistência. Então, com esses workshops... E aí muda muito, né? Muda. A gente até brinca com isso. Cada hora a gente está usando assistente. E hoje, a arquitetura que a gente tem interna, a gente, para o nosso usuário final, nem interessa mais qual modelo, qual IA que está por trás. Porque a gente entrega uma interface para o nosso usuário internamente. Se é GPT, se é Cloud, se é Gemini, pouco importa, né? A gente está entregando um resultado final para o nosso usuário final. Mas isso se baseia muito na parte de educação corporativa, né? O workshop que a gente aplica bimestralmente, ele é de mão dupla, né? A gente dá o workshop treinando e mostrando quais são os benefícios, e no outro workshop são eles mostrando como que eles estão usando no dia a dia. Então, acho importante ser bilateral, coletar informações, ver como que eles usam, porque no universo de 50 pessoas atendendo 1000 clientes, não dá para ficar parando e sentando do lado a lado de cada um, né? Então, esses workshops culturais que a gente aplica são muito importantes. Show. Muito obrigado, Renan, pela sua explanação aí tão claríssima na parte de letramento das pessoas que usam IA. E agora eu puxo para você, Rafael, que você com certeza tem todo esse trabalho do Renan num ambiente extremamente mais regulado, né? Muito mais, tanto legalmente quanto por órgãos externos de escrutínio, né? TCU, TCE, MP, que estão sempre ali bem em cima de você, né? E aí a minha pergunta para você é o seguinte: em que momento, nesse processo todo de otimização, leitura, processamento, tradução de dados, a IA deve ser deixada de fora? Cara, assim, o que vai diferenciar aqui de fato, eu não digo nem que são as possibilidades. Estava tendo essa conversa mais cedo em off. Hoje, dentro do setor público, se você pegar as legislações novas, né, a nova lei de licitações, o novo marco legal das startups, lei de inovação, tudo que você tiver ali, você tem artifício para fazer o que você quiser, como você quiser. Dentro do âmbito de uma PROD, por exemplo, onde eu estou, a gente hoje tem um artifício de fazer um acordo corporativo de preço com grandes fabricantes, e eu não preciso mais ficar licitando item a item. Então eu faço um cardápio aberto e, daqui a pouco a Microsoft lança uma IA bala e eu vou lá e pego ela aqui agora. Então, assim, artifício para contornar a parte comercial a gente tem. O que vai ser mais complicado é realmente a barreira cultural ali dentro. Hoje a gente tem algumas iniciativas, assim, principalmente onde é mais contraditório, né? Assim, dentro do TJ, onde é mais contraditório da gente parar e pensar, o TJ nunca vai usar um negócio desse. Cara, tem diversas iniciativas com metodologias de risco, de liberações de processo via IA, com resoluções de processo 100% por IA, com uma taxa de erro muito menor e reaproveitamento, né, de você ter algum recurso, alguma coisa em cima daquilo ali, muito menor do que é feito por pessoas. Então, existem metodologias de risco, existem maneiras de você institucionalizar isso e tranquilizar também o gestor quanto a isso. Então, assim, tem uma barreira cultural, porque o gestor público ele tem um apetite ao risco menor.
Isso é inato do gestor público, mas o artifício para ele está ali. Você pode usar isso de N maneiras, seja para decidir sobre algo, seja para deliberar alguma coisa, e obviamente com um apetite ao risco, com um risk management. Então, assim, o quanto que aquilo ali é arriscado, a IA dá, a IA não dá, a IA decidir, ela não decidir. Ou não, isso daqui eu estou expondo, eu posso gerar alguma coisa. Então, vou colocar um guarda-rail final ali, uma barreira para poder validar de forma humana. Ela faz todo o trabalho, ela faz o estagiário brilhante, ela acelera aquilo ali, ela resolve algo que demoraria semana para ser consolidado, às vezes meses, ano, dependendo do que for, e você decide em cima daquilo. Então, a questão é muito mais do apetite ao risco do servidor público, principalmente do gestor, de chegar na turma dele, de chegar na equipe dele e falar assim, vamos fazer isso aí. É muito mais nesse sentido, que artifício a gente tem. Tá? Falar que o setor público é engessado, que ele não pode fazer tal coisa, hoje isso é uma mentira. E hoje, a gente visitando lá as secretarias, né, que a INUP visita bastante as secretarias lá, a gente vê que vocês têm o acesso tranquilo, vocês têm acesso corporativo às ferramentas, né? Não é uma coisa impedida no setor público, né? Hoje, dentro das ferramentas de gestão, né, quase todas ali vão ter alguma IA em conjunto do pacote. Quando a gente trata das maiores fabricantes de ecossistemas, né, que vai ser a Google e a Microsoft, no pacote da Microsoft hoje que ela vende, você tem o Copilot embutido, e no pacote que a Google vende hoje para e-mail, planilha, essas coisas, comunicação entre times, também tem assistente de IA no meio. Então, assim, em algum nível aquilo ali tem. Dentro dessas próprias plataformas, se você tiver um contrato com a Google, com a Microsoft, você consegue acessar, né, alguma outra LLM que você queira. Então, você tem artifícios e maneiras disso. E uma pergunta, né, nesse mesmo ensejo aí para vocês dois, vocês podem decidir aí quem começa respondendo. No processo revisional de IA, tá? Que, né, há um tempo atrás, a gente viu um meme, né? Que o cara escreve uma frase, pede para a IA transformar aquilo num e-mail gigante. O cara que recebe aquele e-mail gigante pede para a IA transformar aquele e-mail em uma frase que seja compreensível, né? Isso está acontecendo, né? Vivemos aí momento... Isso acontece bastante, a gente consegue ver, a gente está conversando sobre isso. Exato, isso tanto no público quanto no privado acontece muito. E aí eu queria saber de vocês o mecanismo do dia a dia que vocês usam, estão implementando ou testando para que os guardrails, os RAGs, os sandbox e a revisão humana seja de fato eficaz e não só mais um Claude ou mais um GPT lendo o que o Claude e o GPT criou. Como que você garante que um ser humano está fazendo aquilo ali acontecer? Como que você garante o famoso human in the loop na operação da Prodenge e você na Dynup? Assim, quando a gente fala de algo que está sendo de iniciativa do próprio servidor, onde ele começa a utilizar a IA por conta própria, sem um processo bem definido, a gente não tem como garantir, a não ser você pegar ele no pulo fazendo alguma coisa que ele, de fato, não revisou aquilo ali. Mas a gente, entendendo da boa-fé e indo para o lado do letramento, então aí a gente vai, em vez de punir, consertar, vamos para o lado educar. Vamos mudar a cultura, vamos ensinar como usa, vamos mostrar boas práticas. Eu procuro fazer isso no meu dia a dia. Internamente na companhia já fiz algumas exposições quanto à minha maneira de usar a IA e está sendo recorrente esses pedidos. Semana que vem, inclusive, vou fazer mais uma dessas para a companhia inteira. Em relação a isso, a colocar sempre um human in the loop, colocar uma base de contexto. Então, a gente estava conversando mais cedo, né? A gente teve na Prodenge recente alguns editais públicos, algumas coisas para uma seleção de parceiro privado. E a gente via claramente diversos textos vindos de empresas com uso de IA. E no uso de IA a gente via não só pelo travessão ao invés do hífen, né, que é clássico, isso a gente vê em todo o texto, mas pelo enquadramento jurídico inadequado. Estava lá no edital, qual que era o enquadramento jurídico, o embasamento dele. O pessoal, assim, não revisou, porque se tivesse feito uma mínima leitura, você teria pego o que a IA alucinou naquilo ali. Então, você tem assim, eu iria muito mais pelo lado educacional de uso, entregar ferramentas ou scripts que são generalizáveis, porque às vezes você não vai conseguir montar uma estrutura multiagente. Vai ser muito difícil, dependendo do seu ecossistema, dependendo do seu dispêndio de recursos. Mas que você faça, eu gosto de fazer, eu não gosto de sair escrevendo um script. Eu pego um processo real que eu estou fazendo e vou utilizando a IA para acelerar esse processo. No final eu sumarizo, gero um script em cima daquilo ali, e toda vez que eu utilizo de novo aquele script, eu pego e reviso aquele script.
Então eu uso a IA para me ajudar com a IA, mas de uma maneira com que eu consigo colocar os guardrails dela ali. Então utiliza a memória de contexto, utiliza a parte de projetos, para poder falar, ó, seu ordenamento jurídico é esse, seus documentos básicos são esses, você tem liberdade para procurar na internet, mas procura na internet, me manda a fonte, deixa eu dar uma olhada. Então assim, o gestor, o servidor, o analista, quem for, público ou privado, ele tem que ter conhecimento daquilo que ele está fazendo. Ele pode usar e deve usar a IA para acelerar aquele processo. Mas se ele não tiver conhecimento, se ele não tiver propriedade daquilo, ele vai deixar a IA alucinar e vai falar que ele está resolvendo os trabalhos da empresa em 2 minutos. Enquanto ele não está, ele está causando mais trabalho. Eu acho que vai mais ou menos nesse sentido. E é um pouco dessa cultura, de fazer esse letramento em IA. A gente fala muito de letramento digital no setor público, principalmente para fora, para cidadão, porque a gente sabe que o cidadão médio difere das pessoas aqui no palco, difere das pessoas que estão aqui, né, nos assistindo, mas a gente também tem que fazer um letramento digital para dentro da casa. Muito voltado, talvez, para IA, principalmente, porque é a forma de acelerar. A gente não pode mais ficar colocando humano para fazer tudo se a gente tem uma ferramenta que nos acelera. A gente tem que colocar as pessoas para fazer aquilo que agrega, de fato, valor. E não aquilo que é repetitivo, trabalhoso, e fica só gastando tempo, e você fica lá com uma folha de 10 pessoas, gastando 300 mil, sendo que você tem uma ferramenta que a pessoa vai lá e revisa e resolve. Esses 300 mil, você vai contratar um outro desenvolvedor, uma UX para te dar uma cara diferente no seu sistema e melhorar o seu produto. Então é jogar valor naquilo que tem valor. Pô, muito legal isso, e tem até, né, uma pesquisa que é engraçada, ela parece muito óbvia, mas ela existe, que o ChatGPT acerta 100% das perguntas sobre os assuntos que eu não sei. E ele acerta 10% das perguntas dos assuntos que eu sei e tenho domínio, né? Então, para fechar agora, pessoal, nós estamos aqui, né, o senhor do tempo, Arthur, já me deu o toque ali. Eu queria matar com uma pergunta coletiva aí para vocês, do Renan, que, né, tem caminhado essa jornada comigo aí, né, da contratação com o público, e do Rafael, que é o papa aí no assunto, né? Para todo mundo que está aqui, né, e pensa, o governo não vai ser meu cliente, o governo não pode ser meu cliente, ou eu queria muito vender para o governo, mas é difícil, é impossível, é complicado, é burocrático, enfim, né, todos esse véu que a gente põe aí na contratação pública. E aí minha pergunta é o seguinte para você, Rafael, e depois eu jogo para o Renan nesse mesmo viés. Para quem nunca pensou em ter o Estado, né, assim, leia-se o público como cliente, o que mudou nos últimos anos, o que facilitou, o que abreviou, o que está mais fácil, o que está mais direto para ser contratado pelo Estado de Minas Gerais? Vou trazer muito para o seu quintal aí. Cara, igual eu falei um pouco mais cedo, hoje o Estado tem meios de realizar tudo. Seja de forma direta, hoje as licitações, né, que é um instrumento da nova lei de licitações, ela não precisa ser mais por preço somente, você pode colocar preço e qualidade, que é algo que agregou muito ao processo licitatório. Mas você tem também outros caminhos. Os marcos legais das startups, que permite contratação direta do Estado para startups, dependendo do valor ali do seu capital, dependendo do valor do produto. Você tem as PRODs como porta de entrada, para quem acha que uma PROD é só uma empresa engessada. Hoje, se você for lá na lei das estatais, a gente tem, né, lá no artigo 28 da lei das estatais 13.303, 2016, artigo 28, inciso 3º e 4º. Eu repito tanto isso que, assim, esse negócio já sai como se fosse meu bom dia, já vai falar isso. Lá coloca a inviabilidade do processo licitatório, que é a parceria estratégica, uma formação de uma PPP, praticamente, uma joint venture comercial entre um parceiro privado e uma PROD, para atender a alguma necessidade pública. E uma PROD, estando dentro do ambiente público, ela não precisa passar por um processo licitatório. Então, ela acelera e ela gera confiança no gestor da contratação, uma vez também que ela integra no ecossistema público. Então, assim, tem inúmeros outros caminhos. Lei da inovação, CPSI. Se eu começar a falar disso aqui, eu fico hora. E a gente já está sem tempo, então eu vou deixar o... Exatamente, a gente está trabalhando para grandes corporações, né? Pô, atendi, sei lá, JBS, Bradesco, Siemens na América Latina. Trabalhar com a parte corporativa de grandes empresas, ela tem uma morosidade. Mas trabalhar com o setor público tem amorosidade, tá? Mas, nos últimos 2 anos que a gente tem trabalhado, a gente já viu como que facilitou a nossa relação e contratação por eles. Por exemplo,
A gente tem a relação com o estado de Minas Gerais, a gente tem a relação com o estado de São Paulo, com a prefeitura de Porto Alegre e algumas prefeituras regionais. E tem, poxa, o modelo de CPSI é um facilitador, existem programas de aceleração, tanto estaduais quanto municipais, que facilitam a contratação, e a gente participa de todos eles, né? Então, existem várias portas de entrada para essa relação, né? Poxa, as PRODES, né, que o Rafael representa aqui, a Prodenge, a Prodesp, a Procempa, são vários mecanismos que, em contato com eles, eles vão te dar várias esteiras de contratação, de relação, de criação de projunto, de cocriação, que é o intuito hoje. Hoje o governo tem ficado moderno, então eles têm procurado iniciativa privada para acelerar. O mundo inteiro está ficando digital, a IA está acelerando de forma absurda. O governo tem um sistema um pouco mais burocratizado, mas procura as parcerias privadas para acelerar isso. São leis teoricamente novas, né? Para o âmbito privado pode parecer muito tempo, mas são leis de 2016, 18, 21, são entendimentos consolidados a partir de 2019, pioneirismos iniciados ali. Então, pô, tem 10 anos. Cara, para o setor público, devido à cultura, que é o apetite ao risco do setor público, isso não é muito tempo. Isso é pouquíssimo tempo. Então, tem um processo de aprendizado mais custoso, mas não quer dizer que não existe o caminho. Exatamente. Existe uma percepção de tempo entre o privado e o público que é... Né, pro privado, isso aqui é a eternidade. 10 anos, já quebrei 50 vezes, já abri 15 empresas, né? E o público lá está rodando, né? Então, a percepção de tempo é relativa, né? Mas com esses novos mecanismos de contratação, eu acho que está ficando sinérgico, né? Está sendo sine qua non para ambos o modelo de contratação. Pessoal, estamos acabando aqui, né? Bom, eu acho que a moral da história, né, que a gente deixa aqui para todo mundo que acompanha, a gente agradece aqui, é que o Estado tem apetite tecnológico. A tecnologia que você usa dentro da sua empresa pode ser aproveitada para o Estado. Existem mecanismos que facilitaram muito esse processo, tanto para a ideação, desde eu tenho uma ideia e quero vender para o governo, até eu sou a Microsoft e quero vender para o governo. Então, eu acho que a moral de tudo aqui, né? A gente começou falando de como dados devem e deveriam orientar decisões estratégicas e burocráticas dentro de governo e empresa, e a gente termina falando que essa parceria público-privada está acontecendo, vai acontecer cada vez mais, e eu faço aqui um shout-out aqui para o pessoal da Intec aqui também de Juiz de Fora. Habilitem suas empresas, suas soluções para evoluir tecnologicamente e de forma inovadora a vida de todos nós que vivemos em Minas Gerais e Juiz de Fora, sobretudo. Muito obrigado, pessoal. Valeu.